Boa tarde, nada. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite e dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, e eu espero de alguma forma contribuir, principalmente na discussão que vai se seguir, né? Então, o tema da minha apresentação é engenharia tecidual, uso clínico. O que eu procurei fazer? Vamos ver se eu acertei, né? Eu procurei contextualizar um pouco essa aula no desafio que a gente vai ter daqui a pouco, que é a avaliação do dossiê. Então, embora seja uma coisa muito assim, mais em cima da hora, eu procurei dar um foco especial a algumas reconstruções ortopédicas para a gente poder ter um contexto melhor para discutir o que vai vir adiante, tá? Bom, então, aqui é a agenda da apresentação. Nós vamos falar rapidamente do conceito histórico, dos fundamentos das células, matrizes e moléculas sinalizadoras e, finalmente, da aplicação clínica, que eu vou dividir mais pelas doenças, e a gente vai mostrar isso de uma forma um pouco mais detalhada na questão da cartilagem, tá? Bom, inicialmente, o que é, né, a engenharia tecidual? Ela é um pequeno capítulo da medicina regenerativa, né? E a medicina regenerativa, ela está aí para que a gente possa tentar restaurar, manter ou até, às vezes, simplesmente melhorar a estrutura e a função de um tecido e de um órgão, né? Bom, ela não é nenhuma novidade, embora a gente ache que ela é uma novidade. Ela existe já desde o século XVI, quando o italiano, o Gaspari Tagliacozzi, né, tentou fazer reconstrução de nariz a partir ou de um retalho cutâneo da testa, ou dessa técnica aqui, que eu achei bastante interessante, né? Só aqui esse aparato todo para segurar o curativo do paciente, né? Bastante interessante, mas já mostra a ideia da bioengenharia, já estava presente aqui, né? E a seguir, mais recentemente, né, nos tempos mais modernos, esse cirurgião plástico, ele foi o idealizador da pele sintética, da pele artificial, que era voltada para o tratamento, principalmente de grandes queimados. Mas, surpreendentemente, foi só algum tempo depois que surgiu, que foi institucionalizado o conceito da engenharia tecidual, em 88, num evento mundial, onde foi finalmente acoplado os princípios e métodos de engenharia com a biologia, todo voltados, convergindo para que houvesse o desenvolvimento de alguns substitutos biológicos que pudessem restaurar a função dos tecidos e dos órgãos. Bom, nós temos 3 ingredientes básicos que são chamados, né, a tríade da engenharia tecidual, que são células, moléculas sinalizadoras e matrizes, né? Como é que isso é combinado de forma que, ao ser processado em laboratórios controlados, em condições GMP, que você consiga produzir o seu tecido, o tecido desejado, e que isso seja, de alguma forma, controlado, né? Quais são os elementos que a gente tem para controlar isso? Nós temos que fazer esse produto chegar à fase final controlando 3 elementos, que são as células, as matrizes e as moléculas sinalizadoras. Então, as células, como a gente sabe, né, são os componentes vivos dos tecidos, são absolutamente responsáveis por toda a síntese proteica, que vai conferir a função daquele tecido, e que vão ser responsáveis também pela modulação tecidual, né, a hemostasia dos tecidos. As matrizes são inúmeras, é um número infinito de matrizes que existem, elas estão ali para prover um suporte estrutural para que esse tecido novo possa ser construído, mas tem que, ao mesmo tempo, ser um ambiente bastante propício para adesão e proliferação celular. E também que, idealmente, eles sejam materiais biodegradáveis e biocompatíveis, né? Um último elemento, o elemento acessório, seria as moléculas sinalizadoras, que nem sempre não são elementos obrigatórios em todos os protocolos de engenharia tecidual,
e elas existem para que as células sejam ativadas, né, através de sinalização, através de receptores de membrana, que não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, vem o primeiro problema, né, que a gente vem vendo durante essas últimas apresentações, né, dos últimos dias. Qual célula utilizar? Aí a gente já abre um leque de 4 perguntas. O tipo celular, da onde a gente vai isolar essa célula, a origem dela e o quanto ela é disponível para isolamento, né? Então, falando inicialmente do tipo celular, a princípio, teoricamente, as terapias a bioengenharia tecidual pode utilizar as células tronco embrionárias pluripotentes, embora isso não seja o comum, né? Essas células são obtidas dos blastocistos, são células pluripotentes, mas não são um elemento celular priorizado nos protocolos de terapia tecidual. Outra possibilidade seriam as células tronco adultas, elas são células multipotentes com potencial de se transformarem nos 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. E, finalmente, as células somáticas, que são as células especializadas dos tecidos que compõem os órgãos. Esse processo ele é obtido através da diferenciação, isso é chamado, né, de diferenciação celular, onde a gente tem todo esse caminho seguido que vai desde as células tronco pluripotentes até as células somáticas unipotentes. O que acontece nesse caminho? Nesse caminho, a célula vai perdendo sua capacidade proliferativa e vai ganhando especialização. Ela vai ficando uma célula especializada, né, apta a secretar hormônios e exercer funções, e vai perdendo o potencial proliferativo. Mais recentemente, esse caminho de volta também já foi proposto, e através da reprogramação gênica dessas células, você pode, a partir de células somáticas unipotentes, obter as células de pluripotência induzida, que também não vai ser o objeto da nossa apresentação, mas isso também já é possível. Bom, então qual é o tipo celular eleito para a maioria dos protocolos de bioengenharia tecidual? São as células tronco multipotentes, essas células que estão aqui nesse meio e que são capazes ainda de gerar um grande número de tecidos. E não tem as implicações éticas dessas células e outras implicações, e elas vêm atendendo de forma bastante interessante as demandas de bioengenharia tecidual. Bom, o que essa célula, quem é ela e como é que ela precisa, o que ela precisa ter para ser chamada de célula-tronco mesenquimal? Primeira coisa, ela tem que ser capaz de gerar, através de uma divisão assimétrica, gerar uma célula que seja idêntica a ela e que vai ser responsável pelo processo de autorrenovação. E a segunda célula filha que vai ingressar em alguma via de diferenciação e se transformar numa célula especializada. Então, a fonte dessa célula ela é infinita, porque ela vai estar sempre sendo autorrenovada. Então, ela vai estar sempre presente nos tecidos, embora constitutivamente numa quantidade muito pequena. Tá? Por isso que quando a gente quer reparar um tecido, um dano maior no tecido, essas células que residem nos tecidos, as células-tronco dos tecidos, elas não conseguem dar conta do serviço, porque elas são em número muito reduzido e necessitam, então, de um aporte maior, que é obtido através das expansões. Bom, onde é que estão essas células? Em vários tecidos e órgãos, né? Tecido adiposo, medula óssea, polpa dentária, sangue, cordão umbilical. Essas células foram, em 2005, elas foram definidas, né, numa conferência internacional de células-tronco, que são células que têm que ter capacidade de aderir ao plástico, elas têm que apresentar um painel de marcadores, uma assinatura fenotípica que seja positivo para o CD 105, 73 e 90, e negativas para CD 94, 45, aqui está errado, é CD 14, tá? E que tenham pelo menos sejam tripotentes, tá? E aí, onde encontrar essas células? A princípio, elas são o principal órgão candidato para o isolamento dessas células, é a medula óssea. E daí, elas serem também, as células tronco mesenquimais, ou MSCs,
também serem consideradas, de certa forma, sinônimos das células estromais de medula óssea, as BMS6, que quer dizer a mesma coisa, quer dizer que é uma célula-tronco que tem origem na medula óssea. Bom, quanto à origem dessa célula, a maioria dos protocolos clínicos, ele utiliza as células autólogas. As células alogeneicas são utilizadas, são os protocolos que utilizam células entre indivíduos da mesma espécie, porém diferentes, e a origem xenogênica, as células não são utilizadas regularmente. O que a gente observa de origem xenogênica são as matrizes. Muitas matrizes são de origem porcina ou bovina, né? Mas, novamente, a maioria dos estudos utiliza a fonte autóloga. Uma outra questão que tem que ser observada é que essa célula tem que estar disponível numa quantidade suficiente que permita o seu isolamento. Isso a gente vai ver na questão da cartilagem, que isso pode ser um problema. Além disso, também na questão da cartilagem, isso pode ser um problema, a questão do sítio doador, né? Você, para ter a célula como o produto de partida, ela não pode gerar uma lesão no paciente, porque não teria sentido, né? Então, isso também é uma outra questão que tem que ser observada. E, por fim, é que essa célula, após a expansão ex vivo, que ela seja capaz de manter a sua funcionalidade, o que às vezes isso é perdido. Então, isso também é um outro ponto que precisa ser observado. Quando a gente fala agora das matrizes, aí vem uma outra questão, né? O número de matrizes disponível é ilimitado, é muito grande, e daí a necessidade de se fazer uma escolha individualizada dessa matriz, seja ela sintética ou natural. Ela precisa mimetizar o máximo possível as características que você quer obter com aquele novo tecido que você está construindo. Então, ela precisa minimamente reproduzir as características mecânicas e biológicas do tecido e do órgão onde aquele produto vai ser implantado. Aqui é uma lista um pouco grande, mas a gente vai mostrar só a questão dos requisitos e de algumas propriedades que essas matrizes precisam ter ou se deseja que elas tenham para que você tenha o maior sucesso possível com o seu produto. Então, a gente não vai... São características gerais quanto à porosidade, elasticidade, capacidade de se hidratar, elas têm que ser moldáveis, têm que ter uma resistência mecânica semelhante com a do tecido e do órgão e consequentemente, com a matriz extracelular. Eu queria pedir a atenção de vocês aqui para a questão das propriedades, essa questão da reabsorção, que nas aplicações ortopédicas, isso daqui é particularmente importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e aí, por fim, o terceiro elemento da nossa tríade da bioengenharia tecidual, né, as células, as matrizes e agora as moléculas sinalizadoras, elas, obrigatoriamente, elas não precisam estar presentes nos protocolos. Elas podem ser utilizadas durante a expansão, algumas são aceitáveis, o uso corrente, outras nem tanto, porque aí você já envolve um outro tipo de regulação, que isso pode induzir a imunogenicidade, a tumorogenicidade. Então, as moléculas sinalizadoras, elas existem, estão aí para ser usadas, mas a sua utilização de rotina nos protocolos clínicos nem sempre ela está presente. Bom, quem são essas moléculas? Elas atuam nos receptores das membranas das células, ativando as proteínas-alvo, de uma forma assim, muito simplificada. E um aspecto bastante interessante dessas moléculas de sinalização celular é que elas alteram alguns eventos celulares e que elas podem, em função do painel de citocinas, de fator de crescimento que você esteja utilizando, elas podem induzir um evento, que no caso aqui, o exemplo aqui, essas três moléculas induziriam a sobrevivência celular. Se você agrega mais 2 moléculas, essas 3 moléculas deixam de induzir a sobrevivência e passam
a estimular o crescimento e a divisão celular, e se você anexa um outro par de moléculas, ela pode induzir a diferenciação celular. Então, esse cardápio de moléculas sinalizadoras, ele pode ser usado de uma forma bastante plástica nos protocolos de terapia de bioengenharia tecidual, embora a gente não observe a utilização tão frequente. Então, finalmente, por que as células tronco-mesenquimais são os principais candidatos à utilização em bioengenharia tecidual, nos protocolos clínicos de bioengenharia tecidual? Muito por conta desse potencial de, em tese, né, poder formar todos esses tecidos e órgãos sem grandes problemas, tá? E uma outra coisa que a gente vem observando é que essas células, elas vêm sendo impulsionadas, e dentro do mercado da bioengenharia, se a gente olhar aqui esse gráfico, ele está em $1 milhão, né, no mercado chinês, a gente observar que em 2017, como que essa coisa vai estar. E o bom disso, né, que em paralelo houve um crescimento na geração de novos conhecimentos na área. Vocês observem aqui que no final do século passado praticamente não existia nenhuma produção na área de bioengenharia tecidual, e isso, o crescimento é grande acompanhando, né, esse crescimento. E aqui eu coloquei para vocês esse gráfico mostrando que a fonte das células-tronco utilizadas na maioria dos ensaios clínicos. E vocês vão ver que a principal fonte, em torno de 63%, é a medula óssea, né? E se a gente for por especialidade clínica, essa barra verde aqui é a especialidade clínica ortopedia e traumatologia, né? Ou seja, e aqui a gente vê também que o investimento, né, vai ser também essa área roxinha clara aqui, corresponde à ortopedia e o sistema, o aparelho locomotor. Então, por conta disso, nós vamos passar agora a falar sobre, eu preferi selecionar pelo tipo de lesão do que pelo protocolo, porque nós não teríamos tempo para falar de todos os protocolos. Então, eu priorizei condições ortopédicas mais frequentes para a gente ilustrar essa questão da bioengenharia tecidual no âmbito da ortopedia, e aqui particularmente em relação ao osso. O primeiro estudo, assim, não sei exatamente se é o primeiro estudo, mas o estudo de maior relevância na ortopedia, ele foi publicado em 2001, no New England, e os autores publicaram 3 casos de 3 pacientes com uma perda, uma falha óssea de tamanho grande, que são chamados de defeitos segmentários do osso. São lesões que acontecem geralmente resultantes de trauma de alto impacto, acidente automobilístico, acidente de motocicleta, e geralmente associados a fraturas expostas em ossos longos. São desafios diários do cirurgião ortopédico. Então, nesse estudo, eles propuseram a utilização da hidroxiapatita, um composto sintético de hidroxiapatita e, se eu não me engano, com tricálcio-fosfato também, agora eu fiquei um pouquinho em dúvida. E vocês observem um detalhe interessante aqui, quando a gente falou agora há pouco da reabsorção, né, da matriz. Essa hidroxiapatita foi celularizada com célula-tronco mesenquimal obtida a partir da medula óssea. Se vocês observarem aqui, não sei se vai dar para ver essa linhazinha preta que está aqui, vocês observem que isso mostra que não houve uma integração completa, mesmo depois de 27 meses, do osso com a hidroxiapatita. Existe uma linha aqui. Então, embora o resultado tenha sido publicado, esse não é um resultado espetacular. Por quê? Porque essa matriz não foi reabsorvida. Ela permaneceu dentro do osso, praticamente da forma como ela foi colocada. E o mesmo a gente observa aqui nesse segundo caso, né, com 16 meses, e aqui, o terceiro caso também, a gente observa que a matriz permanece ali. Aqui é mais complicado, desculpem, porque é membro inferior, né? Se a gente der um pulo de 2001 para 2018, nós vamos ver como é que essa coisa evoluiu.
E aqui a gente tem um outro exemplo que é bastante comum na prática diária do ortopedista, que é o afrouxamento das próteses. Aqui é um exemplo de um afrouxamento de prótese de quadril. Quando acontece esse afrouxamento da prótese, ela precisa ser trocada, porque o paciente sente desconforto, sente dor, perde função. Então, é uma cirurgia de revisão de prótese, uma cirurgia muito grande. Em alguns pacientes, isso não é possível fazer por falta de condições clínicas. Então, o que se tem hoje para contornar isso? Se sabe que essas próteses elas soltam porque existe uma perda óssea grande em torno do metal, inclusive motivada pelo metal. Então, a partir de imagens de ressonância magnética, de tomografia, são feitos moldes em 3D, por impressão 3D, utilizando malhas de titânio, por exemplo, que é o caso aqui. Essas malhas de titânio, nesse caso, são 11 pacientes nessa série, eles utilizaram essa malha porosa e essa malha lisa, celularizada, com células autólogas, obtidas também da medula óssea, e aqui a gente vê o componente acetabular, o preenchimento do espaço ósseo por essa malha, o componente femoral está aqui bonitinho, não foi mexido, né? E o que eles observaram em ex vivo, né, é que essa malha porosa, por exemplo, mas na lisa também, houve essa celularização, acarretou na expressão de diversos genes, são 4 genes, desculpem, relacionados com a osteogênese, ou seja, o sistema funciona e mostra a evolução dos tempos, né? E um último exemplo que eu vou dar, por ser uma condição também muito frequente na clínica ortopédica, são as fraturas que não consolidam, que são as chamadas não união, né? Aqui a gente tem uma tíbia normal, elas também ocorrem em ossos longos, em geral nessa porção central do osso longo, da diáfise, que é a porção menos vascularizada. Nessas situações, esse grupo da França, liderado pelo Reningou, que é um grande pesquisador da área da ortopedia, ele propôs a associação entre hidroxiapatita com as células expandidas, aqui eu tenho detalhe, expandidas in vitro, então ele, a partir de 50 ml de aspirado de medula óssea, 2 vezes 10 a 6 células em tricácio fosfato, ele observou, embora tenha sido um estudo para avaliar a segurança, ele não observou nenhum evento adverso, e observou que 26 desses 28 pacientes consolidaram. E aqui tem a imagem das células totalmente aderidas ao biomaterial. Então, em termos ósseos, esses 3 exemplos são 3 exemplos que são exemplos correntes da prática diária do cirurgião ortopédico. Em outras palavras, existiria uma demanda muito grande por modelos de bioengenharia nessas áreas. Aí a gente vem para a coisa mais complicada, que é a cartilagem. Por que, né, que a cartilagem é mais complicada do que o osso? Né? Então, a gente tem aqui um exemplo, a morfologia da cartilagem, eu não sei quantos são familiarizados com isso, mas vocês observem, em média, 97% do tecido cartilaginoso é matriz, esse roxinho que vocês estão vendo aqui, e apenas 3% é constituído por célula. E essas células, para dificultar ainda mais a questão, elas estão aprisionadas nessa matriz semi-rígida e dentro de lacunas. Então, elas são incapazes de migrar para regenerar o tecido. Então, a cartilagem, ela reveste toda a superfície articular de todas as articulações. Aqui a gente está dando o exemplo do joelho. E logo abaixo da cartilagem articular, a gente tem o osso. Esse osso que faz essa interface aqui é chamada de osso subcondral, tá? Bom, além disso, essas lesões elas podem ser de vários tamanhos. Aqui a gente tem uma lesão menor, que compromete só a cartilagem, aqui uma lesão mais extensa, mais superficial, mas mais longa, aqui uma lesão que toca o osso subcondral, e aqui uma lesão que, de certa forma, destrói o osso subcondral. Aqui a gente tem uma visão artroscópica de uma lesão da cartilagem articular. Esse rosa aqui no fundo seria a base óssea, e aqui a superfície de descontinuidade da cartilagem. Bom, esse quadro que antigamente se chamava de osteoartrose ou de artrose, hoje
é chamado de osteoartrite, atinge paciente de todas as idades, e ela pode, inicialmente, ele é tratado sintomaticamente, né, com medicamentos e fisioterapia, e a opção de tratamento de reconstrução cirúrgica, ele é a última coisa que deve ser feita, ela nunca deve ser pensada em primeira coisa. Bom, os tratamentos cirúrgicos, existem dois clássicos, rapidamente, a microfratura, como é que é isso? A lesão, os bordos são retificados, a base dessa lesão, ela é perfurada várias vezes com uma pequena broca, com a expectativa, qual a expectativa? De que células da medula óssea migrem para o defeito e que reconstituam esse defeito, ele, depois dessa estimulação, ele é recoberto por uma membrana e espera-se que ele recomponha essa cartilagem. A outra opção, que é uma opção um pouco mais elaborada, é pequenos pluguezinhos de cartilagem e osso são retirados do próprio paciente de regiões fora da zona de carga da articulação, e esses plugs são colocados no interior da lesão e formam como se fosse um mosaico. Esses dois procedimentos são os procedimentos cirúrgicos considerados padrão ouro para o tratamento de lesões condrais do joelho, que constituem a imensa maioria dessa abordagem de bioengenharia tecidual voltada para a cartilagem hialina. Com o tempo, essas técnicas passaram a ficar um pouco mais, o paciente foi ficando mais exigente, as técnicas não vinham atendendo muito bem, e aí passou a se desenvolver, a partir dos fundamentos da medicina regenerativa e da bioengenharia, alternativas que ou retiravam células dessa zona doadora, as células eram expandidas, injetadas sobre uma membrana ou um periósteo na lesão e que ficavam aprisionadas aqui dentro. Isso foi chamado de transplantes autólogos de segunda geração. Isso foi aperfeiçoado utilizando o mesmo processo de expansão das células e agora sobre uma matriz, essas células eram semeadas sobre uma matriz e essa matriz era colocada sobre a lesão. Ótimo, a ideia é ótima, o que ocorre é que, para essa abordagem, você necessita de 2 procedimentos cirúrgicos, o custo é extremamente elevado, existe uma espera, né? Entre a expansão da célula e a cirurgia, você tem um longo caminho aqui de em torno de 40 dias, que precisa dar certo para que você possa recuperar a sua lesão. Recentemente, esse ano, em 2021, foi publicado um algoritmo que define que técnica você deve utilizar para tratamento dessas lesões. Então, de início, a gente precisa definir 2 coisas para definir a melhor técnica. Se você tem lesão do osso ou se você não tem lesão do osso. E o segundo parâmetro é o tamanho da lesão. Então, sem esses 2 parâmetros, nós não temos como avaliar qual o melhor tratamento para aquele paciente. Então, na verdade, a gente tem que ter em mente que esse tratamento visa melhorar a dor e a função. A gente não pode deixar de lembrar que 63% da população e 36% dos atletas têm alguma lesão na articulação do joelho. E a gente precisa também saber se a queixa daquele paciente tem a ver com aquela lesão, porque tem lesão de ligamento, tem várias outras coisas que podem simular a dor e a perda de função que não tenham relação direta com aquela lesão. Aqui, como a gente já falou, a cirurgia entra depois de você esgotar todas as possibilidades, outras alterações do joelho ou da articulação precisam ser corrigidas, e, novamente, o que a gente falou, que o tratamento precisa ser feito em função dessa observação. Então, inicialmente, você vai tentar microfratura, mosaicoplastia, e, finalmente, você tem aqui o MACE, que seria esse implante dos condrócitos sobre uma membrana de origem porcina. Então, é só para lembrar que existe esse algoritmo e que ele, dentro do possível, deve ser observado. Bom, então esse produto de bioengenharia tecidual que vem tentando revolucionar a questão da cirurgia ortopédica na especialidade do joelho,
ele foi desenvolvido, inicialmente foi publicado comparando a técnica da microfratura, aquela que a gente falou anteriormente, da estimulação da medula óssea, e os mesmos autores acompanharam esses 144 pacientes, depois para serem acompanhados, e o que se observou? Que com lesões de mais de 3 centímetros, o MACE foi superior à microfratura, embora a lembrança fosse a mesma. E que com 5 anos, esses implantes, se observou que esses implantes, eles eram um pouco superiores à técnica da microfratura. Então, esse é o resultado que se tem hoje em técnicas de engenharia tecidual para o tratamento das lesões da cartilagem do joelho. Bom, outras aplicações, vamos lá, agora passando de forma mais rápida, a pele é um grande candidato à bioengenharia tecidual, e aqui a gente tem diversos elementos, diversas matrizes, células, pele cadavérica, enfim, todas as combinações que vocês imaginam, é quase que possível ser feita na pele. Mas o que a gente visa na pele especificamente? Que a gente evite a cicatrização e que a gente tenha a regeneração, né? A gente quer sempre que haja a regeneração e não a cicatrização, perda de função. Pró-regenerativas, que são aquelas que a gente e moléculas bioativas. E observando que, em relação particularmente a esses protocolos de engenharia tecidual para a pele, você tem como regular para cima ou para baixo, né, a expressão de algumas moléculas para que você obtenha os resultados desejados. Então, isso daqui, até pela questão da menor complexidade, você tem como modular isso in vitro, né, que em outras situações já é mais difícil. Um outro exemplo bastante interessante, que eu achei que era interessante trazer para vocês, são as mecânicas e químicas da córnea. Esses protocolos, eles ainda não têm um resultado muito reproduzível, os resultados ainda são subótimos, vamos dizer assim, mas a partir de uma biópsia do epitélio límbico, essas células são expandidas, semeadas sobre membrana amniótica, e posteriormente transplantada para os pacientes. Isso também já é uma realidade, embora com resultados ainda um pouco acanhados. O penúltimo exemplo que eu vou dar para vocês, que eu acho que é um exemplo lindo, publicado na Lancet há coisa de 10 anos atrás, que é a reconstrução em 5 meninos que tiveram lesões por traumatismo ou por esgarçamento da uretra. Vocês observem que aqui entre essas duas setas está faltando a uretra, e que após a reconstrução com ácido poliglicólico e epitélio autólogo de células uroteliais e do músculo liso da bexiga, foi possível reconstituir a uretra desses 5 meninos, como vocês estão vendo aqui, inclusive com a comprovação histológica. Se vocês observarem aqui, o epitélio urotelial absolutamente reconstituído depois no follow-up de 1 ano. Né? Então, é bastante também promissor esse protocolo em urologia. E, por fim, também um outro estudo publicado no Lancet, que é muito interessante também, de bioengenharia. Aqui a gente tem uma lesão do brônquio-fonte, do pulmão esquerdo, onde a gente observa por uma tuberculose. É uma paciente, se não me engano, de 30 e poucos anos, houve uma obstrução e uma estenose do brônquio. E a proposta deles foi a reconstrução a partir de uma traqueia cadavérica, celularizada com células da cartilagem brônquica da própria paciente, que em 3 meses depois a gente observa aqui a reconstrução total do brônquio-fonte. O pulmão ainda não está expandido, mas a gente já vê que tem a reconstrução também num protocolo bem sucedido de bioengenharia tecidual. E, por fim, o grande vilão do momento, né? Ontem houve uma discussão bastante interessante sobre essa questão de terapia celular, né, e Covid,
e o Covid, e aqui eu trouxe apenas esse exemplo para ficar em consonância com a discussão de ontem, que eu achei bastante interessante, que 9 dias após a aplicação das células, a gente observa aqui um comprometimento grave bilateral dos pulmões, que 9 dias depois da aplicação sistêmica das células houve uma grande melhora, e o que mostrando que existe um racional promissor, né, embora tenha que ser melhor elaborado em vários aspectos, né, das terapias celulares e da bioengenharia também no âmbito do Covid. Perspectivas são inúmeras, são todas essas, seria impossível, a gente teria que ficar aqui 3 horas mais falando sobre as perspectivas da engenharia tecidual, né, o uso clínico da engenharia tecidual. Enfim, aqui é uma bibliografia principal dos artigos que eu citei aí, né, nesses exemplos clínicos. Quem quiser, eu tenho todos esses artigos, eu posso enviar para vocês, e como granjeiro eu estou à disposição para discutir, e mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade.